Ei, pessoal, tudo bem? Dando a continuação da série Perguntas e Respostas, Sandra. Eu tô aqui resumindo, assim, tipo, ao máximo, tudo que eu posso. E aí, se vocês quiserem saber alguma coisa mais detalhada, aí vocês me perguntem que eu conto pra vocês a história direitinho, tá? Eu tô respondendo as perguntas que vocês me fizeram e contando algumas coisas. E aí, depois, se vocês tiverem interesse em saber mais alguma coisa, aí vocês me perguntem, tá certo? Então, vamos continuar. No último vídeo, eu contei pra vocês como foi que eu vim parar aqui nos Estados Unidos e como foi que eu conheci meu marido, tá certo? Eu conheci ele, eu tava aqui passando mais ou menos um mês e tal. E aí, quando eu fui voltar pro Brasil, gente, eu já tava no aeroporto, sério. Ainda assim, eu tava naquele negócio de que volto ou não volto pra cá. Aí, no aeroporto, ele ajoelhou e me pediu em casamento. Gente, foi a cena mais linda que eu já vi na minha vida. Eu já tava meio apaixonada, assim, por ele, sabe? Mas, tipo, acho que eu nem sabia que eu tava apaixonada. Eu tava na dúvida ainda, fiquei com muito medo e tal. Só que, gente, ele me passou tanta segurança nele, é uma pessoa muito transparente, assim, sabe? Então, ele veio pra cá adolescente ainda, então ele não tem aquela malandragem, assim, do Brasil. Aliás, isso é uma das coisas boas aqui dos Estados Unidos. No Brasil, ó, eu conheci o Ney, eu já tava com 30 anos, 30 ou 31 anos. 31, né? Que faz 3 anos que eu tô com ele. Então, gente, eu já conheci várias pessoas interessadas assim em mim, sabe, no Brasil. Eu trabalhava, eu tinha um bom cargo, como dizia meu chefe, ele falava que eu era uma executiva da educação. Então, e o Ney era uma pessoa super simples, ele é uma pessoa super simples. Apesar da gente dele morar aqui já há 23 anos, ele não tem aquela malícia que os brasileiros têm, ele não tem aquele português correto. Eu passei 7 anos da minha vida trabalhando em escola, até aula de economia eu dei lá, lidando com delegados, procuradores, juiz federal, e aquelas pessoas que, tipo, tinha que ter o português certinho, não podia errar uma vírgula. E o meu esposo, e era só pessoas assim que eu conhecia, sabe? E eu achava que se eu fosse escrever uma cartinha, se eu conhecesse alguém lá dentro, se eu fosse escrever uma cartinha errada para pessoa com uma vírgula errada, a pessoa ia deixar de se interessar por mim por conta disso. Sério, o meu chefe, ele falava assim, eu que fazia os e-mails, eu que tratava com os professores, então ele ia reclamar de um aluno, por exemplo, a frase que ele usava era mais ou menos assim: esse aluno é um aluno mesmo ou ele é um agente externo imbuído do propósito de desestabilizar? Era um negócio assim, gente, era uma coisa de louco. E todo mundo que eu lidava nesse lugar falava assim. E quando eu menos falava, agia, escrevia, tinha professores que tinham até livros escritos, a empresa que eu trabalhava também tinha uma editora, enfim, era uma coisa assim, tipo, muito formal. Então, eu passei 7 anos da minha vida sendo formal, entendeu? Então, depois que eu saí, eu conheci um Ney, um goiano, sabe? Que falava por quê, por onde, não sei o quê, não tava nem aí pra nada, morava aqui nos Estados Unidos. Então, a simplicidade dele me chamou a atenção. E foi aí, gente, eu vou até responder uma pergunta adiantada, que eu descobri o que era ser feliz. Porque eu achava que eu era feliz quando eu era uma executiva bem-sucedida e blá, e blá, e blá, mas não. Mas não, gente, a felicidade, assim, ela tá nas coisas muito mais simples da vida, sabe? Isso mudou minha vida, mudou assim completamente. Eu sempre quis ter, sempre tive o desejo de ter uma família. Eu vi as minhas irmãs com os respectivos maridos, com os filhos. Eu tive alguns namorados que não deram certo, foram poucos, assim, acho que uns 2 ou 3 namorados que não deram certo. Então, quando eu conheci o Ney, sabe, quando eu conheci a pessoa, achei que eu nunca ia encontrar uma pessoa que, tipo, que quisesse alguma coisa séria comigo, principalmente na idade que eu tava, 31, vou conhecer alguém que só quer passar um tempo comigo e depois me deixar, mas não, gente, Deus foi tão bom que ele sabia o que eu queria. Então Deus sabe o desejo do nosso coração, sabe? Então quando ele vê, ele conhece seu desejo, ele age de acordo com a sua fé. Então eu sempre acreditei que eu ia conhecer uma pessoa que ia ser boa pra mim. E ele cumpriu o desejo do meu coração. Esse dia chegou. De repente apareceu o Ney tem 40, hoje ele tem 43 anos, quando eu conheci ele tinha 40. E ele já tinha sido casado também, divorciado, mas ele não tinha filhos. E ele queria exatamente a mesma coisa que eu. Ele queria uma família, ele queria uma esposa, ele queria ter filhos, tal. Ou eu vinha pra cá de vez pra ficar com ele, ou eu esqueci ele e seguia a minha vida no Brasil. Ou seria aquela hora ou nunca mais. Por quê? Mas então eu estava numa situação que eu estava desempregada, morando com os pais, sem filho e sem namorado, enfim. Aí eu falei, não, eu vou. Eu arrisquei, gente. Não é fácil arriscar.
Eu conheci o Ney há muito pouco tempo, mas ele me passou muita segurança, ele me pediu em casamento de cara e eu aceitei. Então foi aí que eu vim pra cá. Eu logo de cara a gente já se casou. Por quê? Porque para eu viver aqui como residente, eu teria que ter um documento de residente, tá? Garantindo a minha entrada e saída no país. Então, por conta desse documento, eu já falei isso num vídeo, a gente se casou logo de cara para poder dar entrada nesses documentos, tá, gente? Agora, em relação à Belinha, ela não foi planejada. Eu não sei porque eu tinha na minha cabeça que eu não podia ter filhos. Eu tinha isso na minha cabeça. Não que eu não podia, ou que eu tinha que fazer algum tratamento, alguma coisa assim, pra eu poder ser mãe, entendeu? Eu tinha esse negócio na cabeça. Só que, o que que aconteceu? A gente se casou no papel, né? Passamos a viver juntos, tal. E também por questões religiosas, porque meu pai e minha mãe, eles são evangélicos, aliás, minha família toda é evangélica, então eu sempre fui ensinada, tipo, casar, família, ter filhos, fazer tudo certinho. Então, foi logo de cara. E eu, como eu achava que eu não podia ter filhos, então eu não me preocupei com isso. E aí a gente casou, não fez festa nenhuma, só que eu queria fazer. Né, eu falei, então vamos programar a nossa festa para novembro, né? Aí até lá a gente vai arrumando as coisas, tal, não sei o que. Aí depois que passa a festa, a gente vai fazer aqui em Orlando mesmo a nossa festa de casamento. Aí depois que passa a festa, a gente médico vê o que precisa fazer e blá. Gente, eu casei e fiquei grávida no mês seguinte. Vocês acreditam nisso? Tipo, não deu nem tempo de ter lua de mel. Aliás, não deu nem tempo de ter namoro, porque pra vir pra cá, pra já sair da casa dos pais, tinha que ser casada, né, gente? Então a gente não teve namoro, foi um casamento direto. Então a adaptação, assim, pra começar a adaptação com o esposo já foi bem difícil, porque ele tinha uma cultura, eu tinha outra. Até a gente se ajustar, isso acontece em muito casamento. Então logo Deus mandou uma filha logo assim pra gente. Tanto que eu tive que desistir da festa de casamento. Eu já tinha pago um monte de coisa, gente. A gente já tinha feito as fotos de noivado. Eu já tinha comprado até o meu vestido de noiva, pra vocês terem uma ideia. Até meu vestido de noiva. E aí a gente teve que cancelar tudo. Primeiro porque vários fatos aconteceram aí nesse intervalo de tempo. Meu esposo ficou doente, eu passei muito, muito, muito mal na gravidez. Eu tinha comprado meu vestido, eu ia já estar com barriga na época do casamento, o vestido não ia mais servir em mim, enfim. Eu falei, vamos desistir do casamento, vamos agora cuidar da nossa saúde, da bebê que tá vindo. E aí, numa oportunidade que a gente tiver, a gente faz a festa, e de preferência no Brasil, se a gente conseguir, né? Então, aí eu já contei tudo de como eu vim parar aqui, como eu conheci meu marido. Agora, em relação à adaptação, gente, também foi muito difícil. Eu vou fazer um vídeo, porque não vai dar pra contar tudo aqui nesse vídeo pra vocês, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês contando tudo que eu gosto e tudo que eu não gosto daqui. Mas por hora, o que eu posso dizer pra vocês é que é tudo muito diferente. Eu tive um choque de cultura, assim, muito grande, muito. Tipo assim, a educação, o jeito que as pessoas vivem, é difícil a gente encontrar amigos, tal. Por isso que eu tenho amigas, inclusive brasileiras, que trabalharam comigo. Eu trabalhei num restaurante que chama Vitórios, aqui um restaurante brasileiro. O Gilson, que é o meu chefe, que era o meu chefe, né? Ele também é chefe do meu esposo hoje, que trabalha como gerente no outro restaurante dele, que chama Gilsons também. Então, pelo fato das pessoas trabalharem sábado, domingo, folgarem durante a semana, então é muito difícil a gente conseguir se reunir, sabe? Fazer um churrasco e tal. Então, tudo é muito difícil, gente. Hoje eu já tô acostumada, tá? Mas foi muito difícil. Como eu lido com a distância da família? Essa é a parte mais difícil. Mais difícil. Dói, gente. Eu acho assim que quando a gente tá perto da nossa família, eu passei minha vida inteira próxima à minha família, a gente não dá tanto valor. A gente briga, a gente fica sem se falar, nossa, é uma coisa, entendeu? A gente responde pros pais, pro pai, pra mãe, como se estivesse falando com o nosso irmão, que merecia levar um tapa na boca cada vez que eu fizesse isso, principalmente hoje que eu tenho filha. Mãe, me perdoa, viu? Por eu ter sido uma filha mal criada. Mas quando a gente tá longe, gente, acho que de repente cai sua ficha. Que eles não estão ali pra sempre, e eu não tô vendo os meus sobrinhos crescerem. Nossa, é muito difícil. Eu tenho fora o Alexandre, que é o mais velho, que tem 18, todos os outros são pequenininhos, então cada vez que a gente se vê, eles estão muito diferentes. A minha filha Iden tá crescendo longe da família, então essa é a parte mais difícil, mas é uma escolha que a gente tem que fazer, né?
Eu escolhi viver aqui, eu escolhi morar aqui, então tudo tem um preço, e esse é o preço que eu pago. Alguém perguntou também pra mim, eu não anotei o nome da pessoa, me perdoa, se eu pretendo ter outro bebê. Então, eu gostaria muito, muito, muito mesmo de ter outro bebê. Quando eu fiquei grávida da Belinha, eu sempre disse que eu queria ter outro, inclusive em seguida, logo de cara, sabe? Aí, e sustentei essa ideia até os primeiros meses de vida da Isabela. Só que foi ficando muito difícil pra mim, sabe? Porque atualmente é só meu esposo que trabalha, então só ele que mantém a casa. A Belinha, toda criança pequena dá muito trabalho. Quando a gente tem a família próxima, a gente pode contar com a mãe, com a avó. Nossa, quando minha mãe estava aqui foi uma bênção, porque eu pude ir com ela para todos os lugares que ela ajudava a cuidar da minha filha, então era meio que uma divisão. Fora isso, atualmente, eu só consigo sair assim, quando meu esposo tá junto, pra gente poder dividir a responsabilidade, porque é diferente, por exemplo, eu tá aqui com uma amiga, eu vou com uma amiga no shopping e tal. A minha amiga não tem responsabilidade com a minha filha, a responsabilidade dela é minha, então eu tenho que dar conta dela sozinha, se ela sair correndo, se ela começar a dar birra no shopping, esse tipo de coisa. Então, quando você tá perto da família é muito mais fácil, porque você tem um apoio, você tem uma ajuda. Eu posso falar, mãe, posso deixar a Belinha aí um pouquinho para eu ir na padaria, para eu fazer não sei o quê? Então hoje eu não tenho nenhum tipo de ajuda, sou eu e ela e eu e o pai dela quando ele tá em casa, quando ele tem a oportunidade de estar com a gente. Por essa razão, eu acabei adiando um pouquinho meus planos. Então, gente, assim, até que o YouTube seja realmente uma forma de trabalho para mim, que isso me dê um retorno e que eu possa ter condições financeiras de pagar uma pessoa para cuidar da minha filha, para eu poder fazer disso um trabalho, porque não compensa colocar criança pequena em escolinha aqui, porque escolinha aqui é muito caro, muito mesmo. Tipo, se eu fosse pagar uma babá, eu ia pagar na faixa de US$ 500 por semana, para ela vir aqui ficar cuidando da minha filha. E se eu fosse deixar na escolinha também é muito caro. A partir dos 5 anos, o governo dá, é pública, as escolas públicas aqui são boas. Mas antes disso, você tem que pagar e caro. Então, por hora, não compensa eu trabalhar fora, e deixar minha filha numa escolinha, entendeu? Então, se esse negócio do YouTube vingar, se os meus vídeos começarem a dar retorno financeiro, e eu posso fazer disso meu trabalho, a minha profissão, e eu tiver condições de contratar uma pessoa para me ajudar, aí acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser planejar um segundo filho, gente. E a Júlia Botura me perguntou se eu gostaria de voltar pro Brasil e falou para mandar um beijo para ela. Um beijo, Júlia. Obrigada por você estar aqui me acompanhando, tá? Por hora, gente, eu não penso em voltar pro Brasil. Não penso. Por quê? Porque depois que você passa um tempo aqui e que aquele choque cultural passa, que você acostuma a viver aqui, você passa a olhar o lado bom da cidade, do lugar, você vê muita coisa boa. Então eu vou fazer um vídeo sobre os prós e os contras de viver aqui, porque não vai caber tudo aqui, que eu já percebi. Mas os prós predominam, sabe? Então eu só voltaria pro Brasil se eu tivesse numa situação assim que eu não tenho condições mais de viver aqui sozinha, que eu tivesse desempregada, meu marido desempregado, e a gente estivesse precisando de ajuda, ou então se surgisse uma oportunidade irrecusável no Brasil, porque aqui a qualidade de vida é muito boa, entendeu? Infelizmente a Dilma tá acabando com o nosso país, sabe? Eu sou muito patriota mesmo, eu gosto muito do Brasil, mas a Dilma tá acabando com o nosso país, esse negócio do dólar tá muito alto, você não tem segurança na rua, sabe? Você não tem segurança com as crianças. Eu vejo tanta coisa ruim acontecendo no Brasil. Eu assino a Globo Internacional aqui, e às vezes eu assisto o Jornal Nacional daqui, eu vejo tantas coisas ruins acontecerem aí, que eu acho que aqui a gente tem uma qualidade de vida melhor, sabe? Aqui a gente consegue ter mais segurança, aqui a gente consegue viver melhor, ter uma casa melhor, um carro melhor, sabe? Então, por hora eu não penso. Como foi a minha mudança para Orlando, adaptação, se eu pretendo um dia voltar, se eu sinto saudade, o que é felicidade para mim? Quem perguntou isso foi a Karen Cruz. Beijo, Karen. Olha, a maioria das perguntas eu já respondi, mas inclusive o que é felicidade? Eu sinto muitas saudades, muitas, muitas. Depois que a Belinha nasceu, eu já fui para ir 3 vezes e não vejo a hora de chegar em fevereiro para ir de novo. Então, eu passo a viver o resto da minha vida aqui desde que eu tenha condições de ir pelo menos uma. O ideal seria duas, mas pelo menos uma vez por ano para poder rever minha família. E eu sinto muita saudade de tanto só, não só da família, mas de muitas coisas no Brasil. Aliás, esse é o preço que eu pago, né, de viver longe, mas muitas coisas daí eu sinto muita falta. Principalmente pastel de feira.
Felicidade pra mim, gente, tá nas coisas muito simples. Como eu disse, tem gente que acha que felicidade é dinheiro, é ser bem-sucedida, é ter um monte de curso, tal. Eu tive a oportunidade de chegar muito alto, sabe? Mas eu confesso pra vocês que eu nunca fui tão feliz igual eu sou agora. De ter pessoas que eu amo do meu lado, de ter uma filha, de ter um esposo, de ter uma família. Gente, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Ou então de você ser reconhecida, de você ter amigos de verdade, porque são poucos. Eu já tropecei muito na minha vida por causa de terem amigos que não são verdadeiros, sabe? Então, a felicidade pra mim realmente tá nas coisas simples, sabe? De é, essa vidinha de família, casa, de estar junto, um passeio. Então, isso pra mim é felicidade. Aí a Grace Rodrigues fez uma pergunta pra mim que eu também já respondi todas. Ela fez várias perguntas, né? Mas eu já respondi todas. Que ela perguntou, falou: conta pra gente como foi se adaptar aí, como foi sair da sua cultura pra viver um país com uma cultura tão diferente, o que você achou mais difícil de se adaptar. Aí ela escreveu: adoro o seu canal, você e sua família, principalmente a Belinha. Ai, obrigada. Belinha é o amor da minha vida. Eu não coloco ela em mais vídeos porque ela não para quieta. Se ela tivesse acordado agora, por exemplo, ela não ia deixar eu terminar de gravar o vídeo. Mas sempre que eu posso, eu mostro ela pra vocês. Mas eu já respondi todas as suas perguntas, Grace, durante o vídeo. Mas um beijo, obrigada por você ter mandado, viu? Ariane Jeremias também perguntou pra mim qual a melhor coisa em morar aí, qual a pior, sem contar a saudade. A melhor coisa é a segurança. E a pior, fora a saudade da minha família, é a comida. A comida daqui é muito ruim. Ainda bem que a gente tem acesso a comidas brasileiras, sabe? Mas o americano come muito mal. Mas eu vou falar melhor sobre isso quando eu fizer o vídeo das coisas que eu mais gosto e as coisas que eu menos gosto daqui, tá? Que aí eu vou contar tudo, tudo. Como eu me divirto aqui? Gente, pra eu me divertir não precisa de muito. Basta eu estar reunida com os meus amigos, ir pra Disney, que eu adoro a Disney, tem até passe anual pra ir pra lá. Passear com o esposo, jantar fora, esse tipo de coisa. E gravar vídeo aqui também é muito divertido, ver os comentários que vocês fazem. Isso pra mim tá sendo muito, uma experiência muito, muito, muito bacana mesmo, tá? E a Raíssa Manzano também, ela fez as mesmas perguntas que as outras pessoas fizeram. E ela só fez uma observação a mais dizendo que tem vontade de sair do Brasil e morar aqui nos Estados Unidos ou na Europa. Raíssa, se você tem vontade, corre atrás. As coisas só acontecem quando você corre atrás, quando você tem fé, quando você acredita que aquilo vai acontecer e quando você coloca a mão na massa, faz um projeto e tenta seguir esse projeto para que tudo dê certo. Porque você fica, ai, tenho vontade, mas não sabe por onde começar? Pesquisa. Eu vou fazer vários vídeos sobre Orlando, explicando sobre documentação, o que precisa para viver aqui. Para as pessoas que têm interesse em fazer intercâmbio, essas coisas, aí você acompanha. Mas se você tem vontade, vai fundo. É melhor você fazer e se arrepender e voltar do que você nunca ter tentado. Tá certo? Um beijo, Raíssa. E a Carol Catura, beijo, Carol, perguntou pra mim se eu gostaria de montar um negócio aqui e se sim, o quê? O que eu mais gosto e o que eu menos gosto. Eu vou deixar pra responder a pergunta do que eu mais gosto e o que eu menos gosto no vídeo que eu fizer sobre as coisas que eu mais gosto e menos gosto daqui, tá? Se der certo o meu YouTube, né, de eu conseguir bastante seguidores e fazer disso aqui um salário, aí eu não vou fazer não, aí eu vou me dedicar só a isso daqui, porque eu acho que eu nunca na minha vida fiz uma coisa que eu tenha gostado tanto. Que então, assim, por hora eu não tenho retorno financeiro, gente, mas se der retorno financeiro, eu tô assim todo o tempo da minha vida pra isso, porque eu nunca fiz uma coisa que eu gostasse tanto igual eu tô fazendo agora. Aí a Paola Alves falou para eu nos contar qual foi a maior dificuldade em relação à mudança, que eu já contei, após a chegada no exterior, o que me motivou aí, o que eu mais gostei. Essas perguntas eu já respondi, tá, gente? E os meus looks, maquiagens eu também já respondi. Os meus mimos favoritos, gente, o meu cantinho que tá sendo montado ali, mesmo ele não estando pronto, o meu cantinho da maquiagem sempre foi o meu lugar da terapia. Naquele dia que eu tô triste, ou que eu tô sem nada pra fazer, que é difícil ficar sem nada pra fazer atualmente. Mas que aquele momento que eu quero relaxar, é pra lá que eu vou e é lá que eu fico. Então, meu cantinho ali, que eu faço de escritório, que eu tenho minhas coisinhas, que eu tenho a maquiagem que depois eu vou mostrar pra vocês, é o lugar da casa que eu mais gosto, é o que eu mais gosto de fazer atualmente, tá, gente? São meus mimos favoritos. Ficou uma pergunta sem responder, que foi a Thaís Almeida Lima. Beijo, Thaisa. Que ela falou que queria que eu falasse sobre mim, que eu gosto de comer, vestir, pra onde você gosta de ir. Eu já respondi a maioria dessas perguntas, tá?
Mas eu vou deixar para falar mais sobre isso quando eu falar das coisas que eu gosto e que eu não gosto aqui dos Estados Unidos. Mas você pediu para mandar um beijão para você, viu, minha flor? Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Se eu pulei alguma coisa, deixei de ler alguma coisa, falei alguma coisa, vocês me desculpem, deixa anotado aqui que no próximo vídeo eu faço para vocês, tá bom? Meu próximo tutorial vai ser sobre maquiagem, que eu tô devendo vídeo de maquiagem para vocês faz tempo já. E aí, depois que eu fizer o de maquiagem, aí eu gravo um vídeo falando tudo que eu gosto de Orlando e tudo que eu não gosto, quais são as vantagens e as desvantagens de morar aqui, tá bom? Que até então a maioria das perguntas foi sobre como eu vim parar aqui, sobre adaptação e essas coisas. Mas no próximo eu vou falar em detalhes sobre isso, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá, gente? Mas vai ser essa semana ainda. Eu vou editar esses três, eu pretendo postar um atrás do outro pra não ficar aquela coisa curiosa assim. E depois que eu fizer o tutorial de maquiagem, daí eu faço esse falando tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto de Orlando. Se vocês quiserem saber, vocês deixem aqui nos comentários pra saber se eu faço ele mesmo, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada por vocês estarem assistindo, muito obrigada por vocês estarem interessadas em saber assim sobre mim. Não esquece de dar o meu joinha, não esquece de me seguir nas redes sociais. Minha fanpage é Dicas by Sandra Pinato, meu Instagram é @Sandra Pinato, acho que é assim que coloca, né? E muito obrigada mesmo. Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau.